são estas que nós não sabemos o nome. A própria palavra de Deus, ela mostra grandes heróis da fé, né? Mostra diversos nomes que nós sabemos de cor suas histórias, sabemos o que aconteceu. Inclusive, algumas genealogias complementam a história dessas pessoas, de suas famílias, mas quantos não tiveram seus nomes registrados? Quantos nós não sabemos nem quem são, nem o que fizeram, mas que ainda assim foram usados por Deus? Geralmente nós focamos, para falar de história, nós focamos nos grandes nomes. Nós sempre mencionamos Spurgeon, né? Falamos de Lutero, falamos de Calvino, falamos desses grandes homens, grandes mulheres missionárias que ao redor do mundo então marcaram o seu tempo, fizeram algo que então impactou a geração e ao registro. Nós sempre citamos essas pessoas, né? Inclusive a linha doutrinária, né, da nossa igreja, das outras igrejas, são desses grandes nomes, grandes teólogos, né? Mas isso significa que os nomes que nunca serão conhecidos pela sociedade não foram então importantes? Muito pelo contrário, né? Porque nós temos aí os diversos Josés, Marias, tantas pessoas espalhadas ao redor do nosso país, para dizer aquilo que é mais perto de nós, pessoas anônimas que nós não sabemos quem são, que nós não sabemos o que fazem, ou aqueles que já fizeram, mas que foram muito fiéis ao Senhor e fundamentais para que a obra acontecesse, fundamentais para que o reino expandisse, para que a igreja se mantivesse então firme. Quando eu começo a pensar então dessa maneira, eu preciso me lembrar que, como parte da igreja, provavelmente, a não ser que haja algo muito intencional da parte de Deus, nós serviremos ao Senhor e permaneceremos no anonimato. Nossos nomes talvez não estejam em nenhum livro de história, nossos nomes não estejam talvez em nenhuma postagem na internet, talvez ninguém nos conheça. Mas apesar disso, há uma influência que nós estamos tendo sobre a vida das pessoas. Quantos estão recebendo a sua influência pela verdade do Evangelho que brota dentro de você, que você conhece, que você vive, que você fala e que você está ensinando a todas estas pessoas? As ações são inúmeras e às vezes nós não imaginamos o quanto isso está impactando as pessoas. Nós não imaginamos o quanto isso está fazendo diferença naqueles que estão perto de nós, nos momentos simples do dia a dia, na rotina. Isto então é meio pelo qual o Senhor usa as nossas vidas para construir a fé das pessoas, pelo nosso ensino, usa para fortalecer, para consolar. Você está sendo usado por Deus em diversas circunstâncias. Mas a questão é, como é possível isso? É só por um motivo. Porque Deus é aquele então que confirma a obra de nossas mãos. E eu quero convidar você para nós pensarmos sobre isso, a ler o Salmo 90, dos versículos 13 ao versículo 17. Salmo de número 90, no versículo 13 ao versículo 17. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus,
confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, a Deus, pela Tua palavra, que sabemos, como falamos já neste culto, que é através da palavra que nós somos fortalecidos, que o Senhor nos dá a direção, a correção, mas também a alegria, Senhor. E eu peço a Ti, a Deus, que fale ao nosso coração esta noite, através da Tua palavra, o Senhor venha nos preencher, o Senhor venha nos alegrar, o Senhor venha nos dar a direção para esta semana que está começando, e assim então podemos servir ao Senhor em meio a todas as circunstâncias que aparecerem diante de nós. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, as ações nesse salmo são registradas então por Moisés, né? Aquele que o escreve, ele traz questões grandiosas, né? Elas são a maravilha do Senhor que é revelada a nós hoje através das Escrituras, né? Ele vem lembrar então que o próprio Deus é aquele que criou todas as coisas, né? Ele tem fé para poder dizer isso. Moisés então é aquele homem que na sua narrativa que nós temos ao longo da história é aquele que serviu, é aquele que confiou, é aquele que visualizou diversas obras do Senhor através das suas palavras, quando ele direcionava o povo de Deus, através de suas ações, quando então assim acontecia. Mas em toda a história de Moisés, além de todos esses milagres, além de todas as maravilhas, nós também somos capazes de nos deparar com as suas fraquezas. Isso nos leva a compreender que para ele executar todas aquelas maravilhas, tudo aquilo que aconteceu, ele precisou de mais do que o seu conhecimento. Ele precisou de mais do que aquilo que ele tinha recebido no Egito. Ele precisou de mais do que aquilo que ele tinha para pastorear as ovelhas. Moisés, então, ele nos mostra que ele não era capaz de fazer tudo o que fez simplesmente pela sua força. E a palavra do Senhor, ela nos lembra que para os judeus, Moisés é um grande homem. Ele foi sim um grande servo, né? Porém o próprio texto de Judas, ele nos mostra por que o corpo de Moisés virou disputa após a sua morte. Porque a chance de alguém adorar ao próprio Moisés, este grande líder, era então muito grande. Por isso é necessário até um livro escrito aos hebreus para direcionar eles a quem eles deveriam adorar. Não à criação, mas sim ao Criador. Não aos anjos, não a Moisés, mas sim a Cristo Jesus. E esta é a verdade que está nas palavras de Moisés nesse salmo, quando ele fala então sobre a brevidade e a fragilidade humana perante o Senhor, o nosso Criador, aquele que é então Deus antes que a terra fosse formada ou o mundo fosse criado. Moisés, ele tem esta consciência porque ele vivia dessa maneira. Ele sabia que os seus atos só aconteciam por causa do Senhor e eram para a glória do Senhor. Ainda assim, nós então recordamos pelas palavras de Jesus que nós somos enviados a este mundo. Esses que são frágeis, esses que têm a vida breve, são esses que o próprio Deus então envia, o próprio Deus usa para realizar as suas obras. Mas a questão talvez maior a todos nós, como povo de Deus que vivemos, fazemos para o Senhor constantemente, é quando que essas obras, elas possuem então um efeito significativo para o lugar, para a família, o ambiente onde nós vivemos. E o texto então ele vem nos falar sobre a fragilidade. Veja que o versículo de número 13 mostra para nós aquilo que Moisés está trazendo então em sua mente. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor.
E isso só é possível ser compreendido por este homem que reconhece a sua fragilidade. E é por isso então que o texto ele começa neste trecho do Salmo num clamor, um clamor para que o Senhor volte os seus olhos para o seu povo. Por quê? Porque o orgulho foi o causador de grandes momentos de tristeza entre os israelitas. Assim então que os reis tomavam poder, eles tinham toda a autoridade, toda a autonomia para reconduzir o povo no caminho que eles entendiam que era o melhor. Então a oportunidade para levar essas pessoas de volta ao Senhor, para que Ele pudesse conduzi-los, para que Ele pudesse então proteger o seu povo. E a história nos lembra de Jeroboão, que quando ele tem essa oportunidade, ele não aproveita para honrar a Deus. Ele se distancia da verdade apenas para então buscar a sua vontade, tentando impedir o povo que voltasse para Jerusalém, num risco que ele achava que tinha de perder o controle, num risco que ele achava que tinha de perder então a sua autoridade. O orgulho é o causador de grandes desastres, de grandes tristezas ao longo da história do povo de Israel, como assim das nossas vidas. Em vários momentos, em várias conversas, eu escuto as pessoas falarem que elas mesmo sabendo da verdade do Senhor, elas querem ainda assim permanecer nos seus caminhos. E por quê? Porque é mais confortável, porque é mais seguro em certo ponto de vista, né? Eu não tenho que me arriscar, eu não tenho que sair daquilo que para mim já está tranquilo, né? Eu já estou fazendo há muito tempo. É ainda para muitos o único caminho que eles têm então para seguir. E é por isso que nós temos que entender que não adiantará nós tentarmos forçar alguém a obediência a Deus, andando pelo caminho correto, se essa pessoa não tiver fé para entender quem ela é, para que então ela possa obedecer, para que ela possa colocar então em prática tudo aquilo que ela está recebendo, todo o conhecimento que ela está recebendo de você. Por isso então Moisés clama ao Senhor por misericórdia. Ele está falando nesse momento: volta, Senhor, tem compaixão dos seus servos. Ele está pedindo isso porque ele sabe que a ira do Senhor recai onde há pecado, onde há orgulho, onde há então esta desobediência. E a pergunta que ele faz ao Senhor traz para nós a ideia de algo que se prolonga, né? Até quando nós vamos passar por isso? Até quando a mão do Senhor vai pesar então sobre nós? Por conta do pecado, a ira do Senhor então veio sobre o seu povo em diversos momentos. E nós temos que então entender este conceito. Apenas a fé vai nos levar a uma vida de obediência, a uma vida de serviço ao nosso Deus. Caso contrário, o orgulho vai então tomar conta e essa pessoa não vai conseguir obedecer. Você deve conhecer inúmeras pessoas que são assim, são orgulhosas. Você ensina, você fala e ela não quer mudar, ela continua insistindo. Por quê? Porque ela precisa de fé para que ela possa então mudar, para que ela possa então servir ao Senhor. Muitos questionam sobre a vida dos ímpios e dizem: como é que eles podem parecer tão felizes com as suas maldades, tão felizes com a sua opressão, tão infelizes com a corrupção que eles estão fazendo por aí, mas não se lembram de como a escuridão em seus corações é angustiante. É sobre isso então que Moisés começa a falar no versículo de número 13, porque ele está lembrando da ira de Deus onde há pecado. E o Senhor então está direcionando para que eles voltem até a sua presença, a intimidade. Então é importante ver que Moisés tem um conceito de fragilidade aqui é muito claro. O reconhecimento da fragilidade, então ele é vivo dentro de todos aqueles que recebem fé, que é dom de Deus. Entender o quanto eu sou frágil, entender o quanto que eu sou limitado, entender que eu sou tão fraco, isso só é possível se eu possuo então a fé. Porque orgulho e fé, eles são incompatíveis. E por isso aqueles que tentam fazer as obras de Deus
dizendo que tem fé, mas mantém o orgulho no coração, esses estão denegrindo todas as obras, estão desonrando a Deus, porque fazem para si, assim como Jeroboão fez. Assim como ele, apesar de ver todo o povo de Israel naquele instante seguindo os seus passos, ele não se importou para onde ele os guiava, porque ele queria agradar a si mesmo. É como não se preocupar com os efeitos colaterais que todas as nossas ações podem trazer, não só para nós, mas para com aqueles que estão ao nosso redor. É a nossa influência, é o nosso impacto então neste mundo. E a igreja de Cristo, ela é exemplo desta fragilidade. Porque mesmo em meio a tantos ataques, em meio a tantos momentos, então, a consciência da fragilidade, ela está presente na igreja por conta da fé, e ela nos leva à busca pela alegria no Senhor, que transcende as circunstâncias, que vai além daquilo que nós estamos vendo, daquilo que as pessoas estão falando que está acontecendo. E veja como o texto então ele trabalha isso nos versículos 14 e 15, no pedido de Moisés. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Então o texto é muito claro ao trazer para nós que os dias de aflição, os dias de sofrimento, eles são parte da nossa história, e por isso eles são, sim, tristes, mas eles não devem ser motivo de espanto para nós. As dificuldades, a maneira como as pessoas se comportam, não, há maldade, há tristezas, há sofrimento por conta então do pecado. É isso que ele está vivenciando. Eles têm dias, eles têm anos de sofrimento, anos de angústia, e agora o que ele pede ao Senhor é a alegria, que ele preencha o seu interior. Em muitos casos, no nosso coração nós criamos expectativas de um mundo perfeito, né? E as fontes são variadas, né? Que tentam nos fazer pensar que a família vai ficar perfeita, que o ambiente de trabalho vai ser perfeito, que tudo aquilo que nós temos vai ser tranquilo e que ninguém vai fazer nada, ninguém vai demonstrar maldade em nenhum momento. E isso então é uma grande utopia. Por quê? Porque não é real. Não adianta nós tentarmos então sonhar com algo que a própria palavra diz que nunca será vivido até que o Senhor Jesus volte e restaure todas as coisas. Entender a fragilidade humana imediatamente nos faz recordar que nós então precisamos de algo que nos preencha, para nós suportarmos as pressões, para nós podermos viver em meio a este mundo ao qual nós somos então enviados, porque esse mundo está em colapso. Você pode observar como é que estão as decisões, os pensamentos, como é que a sociedade está caminhando. Para nós suportarmos, temos que reconhecer a fragilidade e ir em busca desta alegria que está no Senhor. Este é o desejo de Moisés, o profundo desejo que mesmo com toda a dificuldade, ele sabe que ele pode saciar no Senhor, para que ele viva bem, para que ele viva então alegre. E nós encontramos incoerência na vida de muitos cristãos quando falamos sobre essa busca, porque parece algo simples, né? Mas é busca pela alegria verdadeira, nós sabemos quem é, nós sabemos que é Jesus, mas a incoerência, ela então surge quando muitas pessoas dizem que estão neste caminho, estão trilhando este caminho para buscar a alegria, mas na vida deles é então diferente. Porque onde nós encontramos isso?
Essa alegria é só no Senhor, é na intimidade com Deus. Mas veja bem que nem todas as pessoas, elas demonstram prazer em estar na presença do Senhor, prazer em aprender mais sobre a verdade do Senhor. Aquilo que traz crescimento, aquilo que vai levar então à intimidade com o Senhor, muitas vezes é negligenciado pelos cristãos, por isso a incoerência. Sabemos o caminho, sabemos dessa verdade, que precisamos preencher o nosso interior com a alegria que está no Senhor, mas na prática há muita incoerência, e a negligência vai em diversas áreas, iniciando pelo próprio dia do Senhor, quanto aos sacramentos, meios de graça, e aquilo então que é o mais visível, que está no dia a dia, que está na atividade, que é o serviço a Deus. E essa incoerência ela não pode existir. A igreja de Cristo, ela se regozija em poder servir ao Senhor, ela se alegra, ela tem prazer em estar junto com as pessoas que estão fazendo para o Senhor, que estão levando a verdade, que estão se esforçando com seus dons e talentos, porque eles entendem o peso da misericórdia do Senhor na sua redenção. Isso traz para nós esta alegria, e nós vamos então em busca de cada vez mais disto, para nós podermos então permanecer firmes em meio a todas as dificuldades. Esta é a oração do apóstolo Paulo pelas igrejas, ao longo do Novo Testamento em vários momentos, que eles então possam crescer em Cristo, para que eles possam servir, viver com o Senhor em todos os momentos. Conhecimento, ou seja, desfrutar daquilo que Deus deixou para nós adquirirmos esta verdade, a alegria que nós temos apenas no nosso Deus. Porque então experimentar a verdadeira alegria em Deus naturalmente vai nos impulsionar a viver de maneira que honre ao Senhor através das nossas ações. E é isso que então o texto vem nos ensinar nos 2 últimos versículos, quando ele diz: aos teus servos apareçam as tuas obras, a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Veja, a oração de Moisés neste momento é para que as obras de Deus sejam então manifestas nele, no povo e nos filhos, nas futuras gerações. Isso porque através dessas obras as pessoas vão saber quem é o Senhor. E a história já nos mostrou o impacto disso com Raabe. Quando ela ouve falar e o seu coração teme ao Senhor, ela recebe fé. Ou quando nós vemos a própria Ruth, que faz parte de Israel por conta da influência, do impacto da família onde ela estava inserida, de pessoas que acreditavam no Senhor e que não abandonaram o Senhor mesmo nos momentos mais difíceis. E é por isso então que a palavra reforça esta prática de conhecer, mas de ensinar, de fazer, de levar as pessoas a entender as misericórdias do Senhor, de levar as pessoas a conhecer as maravilhas de Deus. Salmo 78, ele fala sobre esta prática. Testemunhar vai levar as pessoas a entender, não só nessa geração, mas nas próximas, e assim então por diante. Em todo caso, é uma ação de obediência. E aí então nós vemos o pedido de Moisés no versículo 17: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Toda ação de obediência, ela é fruto da própria graça de Deus. Ninguém é capaz de obedecer ao Senhor se o próprio Deus não estiver com essa pessoa, se o próprio Deus não direcionar essa pessoa, se o próprio Deus não conceder fé a esses então que estão tentando viver em obediência. Recordando mais uma vez da história de Israel, quando eles estavam para invadir a cidade de Jericó, eles tinham um grande desafio: derrubar aquelas muralhas. Mas como que um exército humano pode derrubar aquelas muralhas todas para invadir a cidade? O texto nos mostra que Deus dá a eles uma ordem. Eles tinham alguns passos a seguir: as voltas, a trombeta,
E no final de tudo aquilo que eles fizeram, aquelas muralhas então elas caem. Como é que eles foram capazes então de cumprir a obra de Deus? De fazer a vontade do Senhor, ou seja, de viver em obediência, senão pela graça do Senhor. Senão que o próprio Deus os levou a esta postura de fé, de submissão e de então obediência, porque independente do número do exército, eles não seriam capazes de derrubar. Independente da força do som das trombetas, isso não seria capaz de derrubar aquelas muralhas, mas é a graça de Deus, é o poder do Senhor, através da vida de todos aqueles que estavam ali dispostos a servi-lo. É mais um exemplo de obediência, alguém que testemunhou para a honra do nome do Senhor, seja pelas ações, ou seja pelas suas palavras. Não é possível então, como nós comentamos, alguém que você converse, você exigir dela a obediência a Deus, se ela não tiver fé, se ela não receber a graça, se ela não for conduzida pelo Senhor. A obediência é algo que Deus então nos leva a viver por causa daquilo que Ele já faz em nós. Moisés é consciente disso, de que pela graça nós servimos. E é por isso então que o final do versículo de número 17, ele então continua esta linha de pensamento ao dizer: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando, mas isso só vai ser agradável ao Senhor, nós só estaremos em obediência ao Senhor se o Senhor validar o que nós estamos fazendo, se o Senhor nos der o entendimento da sua vontade, se o Senhor então nos usar para isso. Confirma, Senhor, as nossas obras, para nós podermos assim testemunhar sobre o nome do Senhor, para podermos então levar aqueles que ainda não conhecem a verdade sobre as maravilhas do nosso Deus. Caso contrário, se o Senhor não fizer, nós não poderemos cumprir com a sua vontade, pois nem entenderemos, nem seremos capazes então de compreender a sua vontade, quanto menos de obedecê-la. Como eu disse, irmãos, existe em muitos momentos uma incoerência na vida de cristãos que afirmam que acreditar que Deus usa apenas aqueles que são aparentemente bons, aparentemente fortes, que estão já prontos, que estão preparados para isso, mas o texto nos lembra que em meio à nossa fragilidade, em meio à nossa brevidade, Deus é gracioso. Deus é gracioso e confirma as obras nas nossas mãos, dando a nós o conhecimento da sua vontade, para nós podermos viver em obediência. Quando há o reconhecimento da fragilidade, a busca sincera pela verdadeira alegria, isso gera então um testemunho que honra ao nome do Senhor. A carta de Pedro, ela nos faz lembrar que nós somos chamados das trevas para a luz, para testemunhar, para manifestar às outras pessoas as obras do nosso Deus, sejam pelas nossas palavras, sejam pelas nossas ações, para que elas possam conhecer e honrar ao mesmo Deus que nós. E quem somos nós? Frágeis, dependentes, limitados. É a mim e a você que o Senhor está chamando esta noite, para nós podermos viver em constante submissão a Ele e servindo onde nós estivermos, para que assim Ele seja então glorificado. Eu me recordo em mais um momento sobre a oração de Jesus em João 17. Ele ora ao Pai por aqueles que estão sendo enviados ao mundo, mas Ele ora por estes, pela igreja, porque Ele iria pagar um preço por eles, iria dar a eles a condição deles continuarem em serviço, dar a eles a condição deles então viverem para a glória do Senhor, porque sem Cristo nada é possível de nós fazermos.
Sem Cristo, a igreja não pode desempenhar o seu papel neste mundo. Porque sem Cristo, nós não podemos obedecer ao nosso Deus. Lembre-se a cada instante que as obras do Senhor, que acontecem através da sua vida, que acontecem através das igrejas que estão espalhadas pelo mundo, são fruto da intimidade com o Senhor. Então, em nenhum momento perca essa oportunidade de se aproximar, de aprender mais, de se aprofundar mais, de estar com o Senhor, porque por meio de Cristo isso é possível para nós. Mas é isso que vai levar então o mundo a conhecer ao Senhor, a sua e a minha intimidade com o nosso Deus. Isso vai nos levar a ter alegria, alegria para fazer, alegria para viver para o Senhor, alegria então para servir com os nossos dons e talentos. É fruto de toda a nossa intimidade com Deus. Que você possa se aprofundar cada vez mais, conhecer ao Senhor Jesus e reforçar a verdade sobre a salvação, sobre a redenção, sobre a graça todos os dias, para que a sua fé seja edificada e assim você possa impactar a sua geração, mesmo que ninguém saiba o seu nome, mesmo que ninguém, nenhum dia da história, alguém mencione a sua família, o seu sobrenome, porque o que importa não é isso, o que importa é que o nome do Senhor Jesus seja conhecido e seja honrado por todas as pessoas. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento para nós orarmos a Deus e assim agradecermos, porque apesar da fragilidade que nós temos, pela sua graça Ele nos salva, pela sua graça Ele usa a vida de cada um de nós. Querido Deus, é em nome de Jesus que nós nos colocamos perante o Senhor nesta noite para agradecer, Senhor, porque a Tua palavra nos lembra o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos frágeis em meio a tudo que vivemos, mas que mesmo em meio a tudo isso, o Senhor com sua graça nos chama, o Senhor nos concede fé, o Senhor usa a vida de cada um de nós. Pessoas simples, que têm rotinas simples no seu dia a dia, o Senhor está usando a cada um de nós para que o Teu Evangelho seja conhecido por todo o mundo, Senhor. E nós Te agradecemos por isso, pelo privilégio de poder Te servir, ó Pai. E eu peço que com este privilégio de poder estar na Tua presença e Te servir, o Senhor traga ao coração de cada um de nós a alegria. Que o Senhor preencha o nosso interior para podermos assim estar sempre focados no Senhor, lembrando da Tua presença, lembrando do Teu propósito e conscientes da Tua vontade sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu peço ao Senhor que restaure a fé daqueles que estão longe, que o Senhor restaure a fé daqueles que estão fracos por algum motivo, mas para que em tudo possam testemunhar sobre o Senhor, possam levar outras pessoas a glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Que o Senhor use a Tua igreja, conceda ousadia, conceda intrepidez, para que eles possam pregar sobre Jesus, possam pregar sobre a salvação e ver outras pessoas se aproximando de Ti. É no nome de Cristo que nós oramos e já agradecemos. Amém, Senhor Deus. Irmãos, e é com muita alegria, com muito prazer que nós nesta noite podemos participar também da ceia do Senhor.